Gliconeogênese regulação. Como já vimos, gliconeogênese corresponde à síntese de novo da glicólise. Genericamente, converte compostos não glicídicos em glicose e utiliza a grande maioria das reações da glicólise, com exceção dos passos irreversíveis, onde, como também já vimos, existem umas enzimas específicas. E, por isso, na maior parte dos casos, a regulação da gliconeogênese é recíproca da glicólise e vai decorrer exatamente basicamente nos mesmos passos. Na fosfatase, o fosfato 6 de glicose, ou glicose 6-fosfatase. Na fosfatase 1 do 1,6-bisfosfato de frutose, ou frutose 1,6-bisfosfatase. E na carboxilase do piruvato. No caso do primeiro passo irreversível, e que na glicólise era catalisada pela sínese da glicose, lembro que a fosfatase 6 ou a glicose 6-fosfatase, o fosfato 6 de glicose ou glicose 6-fosfatase, é uma enzima que existe sobretudo no fígado, e portanto falo aqui da glicosínase e não da exosínase. Lembro que este conjunto de enzimas o que faz é fosforilar ou desfosforilar no carbono 6 da glicose. E, neste caso, a glicosínase, relembro também que tinha um alto Km, e, portanto, ela estaria mais ativa quando a glicemia estava aumentada, e este já é um dos motivos que ajuda na regulação desta via, quando a glicemia é valor de jejum, esta enzima, a sínase da glicose, estará pouco ativa e, portanto, fosforilará pouco a glicose. Também esta enzima é ativada pela insulina e pelo aumento da concentração de glicose. Aliás, isto terá a ver exatamente com o Km. Já a fosfatase é habitualmente inibida pelas concentrações aumentadas de glicose, que no fundo é um mecanismo de feedback, pelo aumento das concentrações de fosfato, mas também pela insulina, regulando desta forma ou a glicólise ou a gliconeogênese. O segundo passo é o principal ponto de regulação da glicólise e gliconeogênese e corresponde à fosforilação e desfosforilação do fosfato 6 de frutose no carbono 1. Fosforilação pela sínase 1 do fosfato 6 de frutose, normalmente referida como fosfofrutosínase 1, e desfosforilação pela fosfatase 1 do 1,6-bisfosfato de frutose, vulgarmente referida como frutose 1,6-bisfosfatase. E este processo, que mais uma vez temos aqui, fosfato 6 de frutose pela fosfofrutosínase 1 e o rastro da ATP originar 1,6-fosfato de frutose, e que é contrariado na gliconeogênese pela fosfatase 1 do fosfato 1,6-bisfosfato de frutose, ou que remove o grupo fosfato. Este processo é regulado, como na altura referi isto, principalmente pelo 2,6-bisfosfato de frutose, que é um composto que, genericamente, vai ativar a fosfofrutosínase 1 e inibir a fosfatase 1 do frutose 1,6-bisfosfato. Eu vou agora muitas vezes referir como fosfatase 1 e fosfofrutosínase 1, para não estar constantemente a dizer o nome. Ora, este composto, na altura que foi descoberto, foi uma surpresa, não se conhecia. Entretanto,
naturalmente, ele é formado na mesma a partir do fosfato 6 de frutose, mas em vez de ser pela sínase 1, será por uma outra sínase, que será a sínase 2, e será degradado também a frutose 6-fosfato, não por uma sínase, mas por uma reação semelhante à da degradação de um 6-bisfosfato, mas que será uma fosfatase 2. Acontece que esta sínase e esta fosfatase, ao contrário da fosfofrutossínase 1 e da fosfatase 1, que são enzimas independentes, neste caso, estas duas atividades estão presentes na mesma proteína. E é uma proteína que, conforme está fosforilada ou desfosforilada, assim, quando está fosforilada, tem uma atividade fosfatásica e vai degradar o 2,6-bisfosfato de frutose, e quando está desfosforilada, terá uma atividade sinásica de sínase 2 e formará o fosfato, o 2,6-bisfosfato de frutose. Se a enzima tem uma forma fosforilada e uma desfosforilada, necessariamente que haverá uma sínase que a vai fosforilar, e esta sínase é a chamada sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, habitualmente designada PKA, as siglas inglesas Protein Kinase AMP Cyclic Dependent, portanto, Protein Kinase, sínase de proteínas, AMP Cyclic Dependent, dependente do AMP cíclico. E será desfosforilada por uma fosfatase. Neste caso, a chamada fosfatase 2 de proteínas, ou fosfatase proteínas 2. Esta sínase é dependente do AMP cíclico, o que significa que a sua atividade aumenta quando existe AMP cíclico. O AMP cíclico forma-se a partir do ATP, através da ativação da ciclase do adenilato. Esta ciclase do adenilato é ativada quando a glicagina, ou glucagão, ou glucagon, como queiram, se liga ao receptor e promove a ativação da ciclase do adenilato. Vai aumentando assim os níveis de AMP cíclico, ativando a sínase de proteínas. Esta sínase de proteínas ativa, fosforila esta enzima bifuncional, que fica ativa na forma fosfatásica e, portanto, remove o 2,6-bisfosfato de frutose, permitindo assim que ocorra a gliconeogênese e inibindo a glicólise. Ou seja, quando há o aumento da glicagina, que é uma hormona que normalmente é produzida quando há baixas concentrações de glicose, ou quando o nível da glicemia se aproxima dos valores de jejum, nessa altura, no fígado, inibimos a utilização de glicose e ativamos a síntese de glicose. E, portanto, o aumento, ou melhor, a colocação de glicose no sangue, o que permite assim ao fígado realizar o seu papel de manutenção dos níveis de glicemia. A insulina opõe-se a este mecanismo, por um lado, porque vai promover a degradação do AMP cíclico ativando as fosfesterases, mas por outro, porque ativa também a fosfatase, e ao ativar a fosfatase proteínas 2, promove a desfosforilação da enzima bifuncional, ficando a forma sínase 2 ativa, leva à formação do 2,6-bisfosfato de frutose, que, como já tinha referido, ativa a fosfofrutossinase 1, promovendo a síntese de um 6-bisfosfato de frutose, e inibe a fosfatase 1, impedindo a sua degradação, promovendo assim a via glicolítica. Para além deste mecanismo, que é
um dos mais importantes, o próprio aumento de fosfato de frutose também inibe a forma fosfatásica 2 e ativa a forma sínase 2, fazendo assim com que o aumento do fosfato de frutose promova a glicólise, inibindo a gliconeogênese. Verificamos ainda outras formas de regulação diretas destas enzimas e que têm a ver fundamentalmente com os níveis energéticos da célula. Quando os níveis de ADP ou AMP aumentam, ativam diretamente a fosfofrutossinase 1, promovendo a glicólise e promovendo a obtenção de energia. Já quando os níveis de ATP ou de citrato aumentam, esta fosfofrutossinase 1 será inibida. Os níveis aumentados de AMP, para além de ativarem a fosfofrutossinase 1, também inibem a fosfatase 1, promovendo assim a glicólise e, com isto, a obtenção de energia. Por fim, temos ainda que a glicose ou os níveis de insulina aumentados também podem ativar a fosfofrutossinase 2, tornando-a ativa e estimulando a glicólise, enquanto que o fosfoenolpiruvato, um dos produtos da glicólise, inibe esta enzima. Assim, a fosfofrutossinase 1 está ativada quando existe AMP, ADP, insulina ou o 2,6-bisfosfato de frutose e é inibida para concentrações aumentadas de ATP, citrato, glicagina, que leva à ativação, à fosforilação da enzima bifuncional e, portanto, há uma diminuição da concentração do 2,6-bisfosfato de frutose. Como já vimos, a fosfofrutossinase 2 é ativada pela insulina e também por aumento da concentração de glicocorticoides que induzem a síntese desta enzima bifuncional e ainda da xilulose 5-fosfato, que vai promover o gasto da glicose. E ainda, como já vimos aqui, também pela glicose. E é inibida pelo fosfoenolpiruvato ou glicagina via AMP cíclico e via fosforilação da enzima. Por fim, o terceiro passo irreversível, em que nós tínhamos o fosfoenolpiruvato a dar piruvato e que acompanhamos na glicólise que o piruvato, depois de entrar na mitocôndria, poderia originar acetilcoenzima A. Vimos agora, na gliconeogênese, o piruvato a ser desviado pela carboxila do piruvato a dar oxaloacetato. E esta sínase do piruvato que vai converter o fosfoenolpiruvato a piruvato, ela é inibida por um dos produtos da reação, pelo próprio ATP, sendo ativada pelos compostos que estavam para cima, concretamente o 1,6-bisfosfato de frutose. A sua síntese pode ser induzida quer pela insulina, quer pelo 5-fosfato de xilulose, que é um dos compostos que aparece na via das pentoses, concretamente na fase reversível da via das pentoses, e que, do ponto de vista metabólico, acaba por ser um indicador de níveis aumentados de glicose.
e que normalmente induz as vias que vão estar ativas também na síntese dos ácidos gordos. Esta sínase do piruvato também tem duas formas. A forma ativa é a forma desfosforilada e a forma inativa é fosforilada. Ela será fosforilada através de uma sínase, que é a mesma sínase que já vimos, é aquela sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, a chamada pKa, sendo desfosforilada pela fosfatase de proteínas 2, a mesma que também desfosforilava aquela enzima bifuncional, ativando assim a glicólise, também vai aqui nesta sínase ativar a continuação da via glicolítica. Portanto, a sínase dependente do AMP cíclico, como já vimos, depende da concentração do AMP cíclico, que é aumentada quando a glicagina, ou o glucagão, se liga ao receptor. A insulina, também como já vimos, pode ativar diretamente esta fosfatase. Assim, a sínase do piruvato é ativada na presença de um 6-bisfosfato de frutose, também na presença de exoses fosforiladas, na presença da insulina, que é induzido, e do fosfato de xilulose. Este fosfato de xilulose atua porque vai ativar uma fosfatase que vai desfosforilar o chamado CHREBP, CREBP, que é o, em inglês, Carbohydrate Responsive Element Binding Protein, ou se quisermos, proteína de ligação do elemento de resposta aos hidratos de carbono, ou carboidratos, porque quando é desfosforilada, aumenta a transcrição de genes que induzem a degradação da glicose e a síntese de ácidos gordos. E é inibida diretamente pelo ATP e glicagina via pKa. A outra enzima, a desidrogenase do piruvato, que converte o piruvato a acetil-CoA, é ativada pelo AMP, uma vez que ela promove a formação de NADH, que na mitocôndria permite a obtenção de energia, sendo inibida pelos produtos da sua reação, quer o NADH, quer o acetil-coenzima A. Também esta enzima tem uma forma ativa desfosforilada e uma forma inativa fosforilada. Neste caso, a fosforilação, também efetuada por uma sínase, não é a pKa, mas é uma sínase específica da desidrogenase do piruvato e que normalmente se encontra associada a esta enzima, a sínase da desidrogenase do piruvato, sendo desfosforilada também por uma fosfatase, a fosfatase da desidrogenase do piruvato. Quer a fosfatase, quer a sínase, encontram-se associados a este complexo da desidrogenase do piruvato que nós já vimos quando da glicólise. A fosfatase é ativada, no caso dos músculos, pelo aumento intracelular de cálcio, o que permite coordenar a degradação do piruvato com a contração muscular, e também é ativada pela presença de insulina. A sínase é inibida se quisermos, pelos reagentes, o piruvato, a coenzima A, o NAD+, e ainda pelo ADP, e a sua síntese é ativada também a sua síntese é inibida pela insulina. Reparem que o aumento, a diminuição da sínase impede a fosforilação da desidrogenase do piruvato, mantendo-a na forma ativa e, portanto, levando à formação da acetil-coenzima A, NADH e também de energia. Claro que tal
como a própria desidrogênase é inibida pelo acetilcoenzima A e pelo NADH, também esta sínase, que inativaria a desidrogênase, é ativada pela acetil-CoA e pelo NADH, corroborando assim a inibição dos próprios produtos da reação. Também o aumento intracelular de ácidos gordos ativa a sínase, promovendo a fosforilação da desidrogênase do piruvato e, nesta altura, evitando que o piruvato forme acetil-CoA. Vamos posteriormente ver que o aumento de ácidos gordos, estamos a falar dentro da mitocôndria, o aumento de ácidos gordos na mitocôndria vai aumentar a beta-oxidação, que leva ao aumento também de acetil-CoA. Assim, resumindo, a desidrogênase do piruvato, que genericamente permite degradar o piruvato a acetil-CoA e a obtenção de energia, é ativada pelo AMP, pela desfosforilação, e portanto a fosfatase que desfosforila é ativada pela insulina e o aumento intramuscular de cálcio, sendo que a sínase, que a fosforila e inativa, é inibida pelo piruvato, coenzima A, NAD+, ADP. Já a inibição da desidrogênase do piruvato é catalisado pelos seus produtos, acetil-CoA e NADH, produtos estes que também ativam a fosforilação, que é outro dos processos de inibição da enzima. Por fim, e como vimos, piruvato, pela desidrogênase do piruvato dava acetil-CoA, mas, como nós sabemos, outra das formas de formação da acetil-CoA é através dos ácidos gordos, que, pela beta-oxidação, levam à formação da acetil-CoA, FADH2 e NADH. E por isso, este acumulação da acetil-CoA vai ser importante para desviar o piruvato, não pela desidrogênase, mas pela carboxilase, permitindo assim que o piruvato origine oxaloacetato. Isto porque o acetil-CoA inibe a desidrogênase, como acabamos de ver, e, ao mesmo tempo, ativa a carboxilase do piruvato. Assim, no conjunto destes passos que regulam a conversão de fosfoenolpiruvato a oxaloacetato ou acetil-CoA, temos a sínase do piruvato, que é ativada pela insulina, exoses fosforiladas e pelo 1,6-bisfosfato de frutose, sendo inibido pelo ATP e pela glicagina. A desidrogênase do piruvato também era ativada pelo AMP, pela desfosforilação, pela insulina, aumento intracelular de cálcio, sendo inibida pelo acetil-CoA, NADH e pela fosforilação, como já vimos. E, por fim, a carboxilase do piruvato, que é ativada pelo acetil-CoA e pela FOM. Desta forma, o aumento intramitocondrial de acetil-CoA inibe a desidrogênase, ativa a carboxilase, desviando o piruvato para a formação de oxaloacetato. Espero ter ajudado a compreender um pouco a regulação da gliconeogênese. Muito obrigado.